Começando então mais um chá de história. Hoje presente aqui na mesa o host do grupo, Pablo Coelho. Eu que vos falo, Michael Douglas, MD muito mais legal. Temos... Larga daí, ó. Temos aqui presente hoje, que nunca teve a sua voz presente no nosso microfone, a nova integrante do GAP, tem um texto publicado já, Jéssica Gomes. Fala oi. Olá, pessoal, tudo bem? Como vão? E hoje, aqui vai ser praticamente sapatinado no episódio de hoje. Também participante do GAP, Carolina Fernandes. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, Tudo bem? certo. O tema de hoje, então, é feminicídio. Passo a palavra para ti, faz as honras. Então, vou pedir antes de tudo, pra Jéssica e pra Carol se apresentarem de uma forma mais formal, me permitindo forma formal. Jéssica, tu é o quê? Veio da onde? E tu faz o quê? Eu sou graduada já em licenciatura pela FAPA, Licenciatura em quê? em História. E agora, no momento, estou no 6º semestre do bacharel em História pela URGS. E é isso aí. Sou estagiária também, não curricular do Memorial do Colégio Farroupilha. E é o que eu faço no momento. Colégio Farroupilha, tu tem qual atividade lá? Eu trabalho no Memorial, praticamente fazendo a catalogação do acervo. Também presto um suporte na aplicação das oficinas, mas agora, como já é final do ano e não tem mais muita oficina, eu faço mais a parte de catalogação do acervo, porque agora a gente está incluso no sistema Pérgamo, que é tipo o sistema da biblioteca, só que ele é destinado para objetos de museu. Então, é isso que eu faço. Muito bom. Tu é a tia, então, que os professores deixam cuidando dos alunos quando eles não querem dar aula no museu. Olha aqui, a Jéssica vai explicar essa moeda aqui, vocês prestem atenção nela. Daí tu fica gritando, Joãozinho. Tem moeda, né? Ah, mas o que tiver, né? Moeda é... Não, porque geralmente quando eles vão, quando as turmas da escola vão visitar o memorial, eles já vão com uma atividade pré-destinada, tipo, sei lá, eles vão ter uma aula sobre a história do colégio, então não tem esse período de visitação. Em algumas aulas até tem quando sobra, mas como geralmente é um período só, então tipo é muito rápido. E aí então é só pra fazer a aula e uma atividade conforme for o tema, né, da aula. Legal. E a Carol, que vai ser, como o MD disse, a vítima aqui de hoje. Por favor, Carol. Tudo bem, gente? Meu nome é Carolina. Eu sou bacharel em Direito pela Faculdade Estácio Rio Grande do Sul, recém-formada, e atualmente eu atuo voluntariamente no grupo interdisciplinar de trabalho e assessoria para mulheres, na Gliton do Sérgio da URGS, que é basicamente lidar com mulheres em situação de violência doméstica. E é isso aí, gente. Ela participou, as duas participaram do nosso evento lá na Ubra. Cada uma tem o seu texto publicado no nosso e-book, que está disponível para download. Chique. Um tanto. O texto da Jéssica é... Sobre o Memorial do Colégio Farroupilha. Mas o nome é... Não vai lembrar o nome do teu texto. Que é o Memorial do Colégio Farroupilha, mas deve ser alguma coisa relacionada com o memorial. Ele é visto como um espaço pedagógico, educativo, como um espaço de pesquisa e também como um espaço de memória. Muito bom. E o da Carol? O meu feminicídio, o Michael tem aqui no título, que eu não lembro faz tempo, que o título é Feminicídio, o impacto da violência no território brasileiro e seu caráter punitivo. Olha aí. Importante. Feminicídio. Já que elas se apresentaram, eu vou apresentar o MD aqui também, porque a gente não se apresenta desde que o Leonardo era o host. Desde que o Isso já tem eras atrás. MD. Século passado. Isso, MD, tu é o quê? Sou uma pessoa, graças a Deus. Um sujeito. O MD é formado em licenciatura em História na FAPA também. O MD iniciou uma pós-graduação em Arte e Educação. O MD... Faz parte do Ele é grupo de teatro. pós-graduado, me desculpe, senhoras. Não, estamos nas correrias, né? Já que a gente é desempregado. Alguma coisa tem que fazer. O MD faz parte do clube de teatro também. Junto com o Rodrigo. Com o Rodrigo, que é do Que vocês já também. conhecem. Que participou pouco, tal. E espero que participe mais no futuro. Esperamos. A gente está fazendo duas peças, uma de montagem sobre a ópera dos Três Viteis, da Rust. Uma outra é o TCC do Rodrigo, que é para um teatro antifascista, que com base em Foucault.
no caso no conceito de poder de Foucault. E escrevo no GAP sobre arte, vida privada e... Teatro, junto com o Rodrigo, né? Daí entra na arte, né? Desculpa. E Eu acho que só teatro e vida privada. aquele teu texto dos quadros é bem bom, né? Das pinturas bacana, né? Lembrando que eu e tu, a gente fez um texto sobre vida privada A gente também. fez um texto também sobre vida privada, sobre a ótica feminista. Muito bom. Escreveu e publicou com a Carol no evento do Ananins. Tá bem legal, já tá no Lattes, tá bem bonitinho. Tá do meu lado também. Eu tenho o outro que tá pra ser publicado pelo Ananis também, que é sobre a peça L'Évangile Immobile, do Philippe Guente. Tu falou francês? Falei Olha só! Que momento podcaster. Não, eu não Ó, a tenho. gente tá poliglota aqui, cara. Um fala francês, É outro agora tá com que a roupa gente- com bola polo. Que isso? É agora o momento que a gente levou, tu vai embora. Eu vou junto. Não, aqui a gente é desempregado, daí dá tempo de fazer as coisas, né? Ser professora tomar no cu, né? Sempre. Eu vou aproveitar enquanto dá, né? Quando deu tempo, porque depois é. eu vou só me fuder. Mas era isso. E tu, Paulo, te apresenta aí, faz tempo que não te apresento também. Também formado em História, junto com o MD e com a Jéssica. Ou melhor, cada um em um momento diferente, mas todo mundo entrou mas junto. todo mundo junto. Tenho especialização, não. Aperfeiçoamento em Ciência da Religião. Fiz um cursinho de genealogia. Quantas horas? Foi um sábado. E é isso, tem os textos lá no GAP, que esse ano eu não escrevi nada, eu escrevi um texto só, que eu acho que... Eu não lembro o que era algo legal, que eu gostei. Mas era arrumar algo que já tinha. E também junto com o pessoal, publicações no Ananins. E, se tudo der certo, esse ano, talvez eu faça ou filosofia ou história de novo, bacharel. E é isso aí, basicamente. Aqui tá todo mundo aprendendo, todo mundo se descobrindo. Importante, né, gente? Né? Somos meros mortais, graduados. Enquanto isso, só quero entrar em ciências sociais, só não sei quando é que eu vou entrar. Todo mundo tentando construir de forma colaborativa. Então, por favor, MD, sempre sei o que falo. Se a gente vai construir de forma colaborativa, como é que entra em contato com a gente? Pode entrar em contato com a gente, mandando mensagem, seguindo a gente, principalmente no Instagram, que é o @gap sair da grande noite. Gap é o GAP, Gap sair da grande noite. No Facebook também, Gap sair da grande noite. O site sairdagrandenoite.com. E-mail gapsairdagrandenoite@protonmail.com. As redes sociais, onde é que vocês acham que a gente acabou de se apresentar aqui? Eu acho por maicon.cosman, KOSSMANN, no Instagram. A Carol, Ai, não dá. Gente, eu perfil privado, deixa quieto. Deixa quieto, não quer. Deixa quieto. Jéssica, quer falar do teu Pode Instagram? Que é o Jess, @gomesb, perdão, @Jess_GomesB. E o Pablo, que é o @PabloRodrigo.b. Retomamos que os cursos no GAP estão sendo ainda produzidos e na sua etapa já de Conclusão. conclusão. O História do Brasil vai ficar pronto, eu acho que no último programa eu falei semana que vem, mas como a gente tem um lapso temporal entre a gravação e o lançamento, eu não sei se ainda é semana que vem ou se vai ter algum problema até lá, mas provavelmente em 2 semanas, né? Tenho certeza que talvez em 2 semanas já esteja disponível o curso de História do Brasil, módulo introdutório, povos originários, de Ok. autoria do Rafael com um textinho meu sobre religião. O legal é que esse provavelmente vai sair daqui 2 semanas, então é 4 semanas. Então quem estiver ouvindo já vai no site e vê se já não está pronto. Tá. O curso do Rafa de ensino religioso, formação. Não, Esse é o esse é teu, cara. O do Rafa é o de História do Brasil, módulo 1, povos originários. Módulo 1 é porque provavelmente vai continuar, né? Sim, ele vai fazer a história do Brasil. Ele não, é todo mundo vai fazer a história do Brasil inteira. Eu vou fazer. Não sei. Talvez faça sobre a vida privada em algum momento. Eu fiz sobre a religiosidade indígena. Tá. Segue o baile aí que agora tu é o senhor Paulo.
A gente tem uma pauta aqui, a ser ou não, que é o não, seguida. Nós lemos como base, principalmente, o texto Feminicídio em Cena, da Dimensão Simbólica à Política, escrito por Isadora Vieira Machado e Maria Lígia. Elas são da onde? Tem anotado aí ainda? Não, eu não li esse. Eu li só o Feminicídio no Brasil. É da Carmen Rende Campos. Feminicídio no Brasil também. Que é o da... Da Carmen. É da Carmen? Carmen. Carmen Rende Campos. Carmen Rende Campos. E o texto da Carol também, que ela já citou ali no início do programa. Então, como é um assunto que eu não entendo, não que eu entenda do resto que a gente apresentou até hoje, como é um assunto que o MD não entende, Jéssica entende pra caralho, Só que não. tá aqui do meu lado segurando todo o seu saber, e a Carol também. A gente vai ter plena consciência e noção que o momento é das gurias agora, então elas que vão brilhar. Eu sou o mastro da bandeira da revolução, os restos do cavalo de Napoleão. Ou melhor, pra começar, uma coisa que eu tinha entendido, talvez eu tenha lido errado, é que teve a Lei Maria da Penha, e que a lei do feminicídio, ela era uma continuação da Maria da Penha. Ela era uma, que ele fala, não é um agravante, é uma qualificadora. Isso, uma qualificadora. Só que no fim eu não sei o que é qualificador. Pois é. Então, se tu puder explicar pra gente Claro. o que é uma qualificadora pra poder entrar na questão do que é a lei do feminicídio, ou se ela de fato é uma continuação de outra lei ou não. Sim. É que no direito penal a gente tem o que a gente chama de dosimetria da pena. Então a gente parte da pena base, que é o homicídio simples, que é a pena ali de, se eu não me engano, 6 a 20 anos. Só que vem as qualificadoras, ou seja, elas dão umas elementares que acrescentam esse crime. Por exemplo, não é só matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. É, no caso do feminicídio, matar alguém em condição do sexo dessa pessoa, do sexo feminino, né? Então isso qualifica a pena, então aumenta, né? Que no direito a gente chama que é um aumento da pena base, traz esses novos elementares do que ela dobra esse patamar da pena base, né? Que tem essa parte, a dosimetria ela é separada em 3 fases, que é essa da pena base, enfim, coisa de direito que no momento da história ninguém se importa. Mas para entender a qualificadora. E aí a qualificadora vem após se analisar da pena base, que seria o homicídio, se dentro das qualificadoras aquela situação concreta se adequa. No caso, matar uma mulher pela condição de sexo feminino, se adequa à qualificadora de feminicídio. Um dos pontos que eu tinha trazido no texto é um assunto bem corriqueiro no meio do direito penal, inclusive, tanto fazendo críticas à Lei Maria da Penha, quanto fazendo críticas em razão da eficácia do feminicídio. Eu achei importante trazer essa discussão aqui, justamente para sair dessa esfera do direito penal, do direito em si, porque se fala muito desse assunto, mas eu acho legal abordar para outras esferas fora dessa bolha do direito, né? E o feminicídio, ele é uma discussão que, na verdade, desde a década de 90, as latino-americanas já vinham reclamando desses assassinatos, homicídios de mulheres, e começou a se ter a definição que seria o femicídio. Que o femicídio ele se originou da ideia da inferioridade da mulher, da superioridade do homem, da morte em razão dessa relação de poder. De uns tempos após isso, apareceu a Marcela Lagarde, acho que é assim que se fala o nome dela. Só dar uma confirmada aqui. Tem muitos nomes, gente. Lembrar de tudo. O que eu anotei foi a Lagarde também. Isso, a Marcela Lagarde que trouxe essa concepção do feminicídio. A gente fala feminicídio porque no Brasil a lei se utilizou do termo feminicídio, que para Lagarde é, além dessa questão da morte das mulheres causada por homens pela essa relação de poder, é justamente uma resposta pela omissão que o Estado tem em não proteger as mulheres, por mais que haja uma lei que seria a Maria da Penha. Então, a partir de 2015, na verdade antes, teve um projeto de lei antes,
não me lembro o número agora, 600 e lá vai pedra, que trouxe a ideia de criminalizar, trazer o crime de feminicídio junto com o rol dos crimes hediondos. São os crimes hediondos, são crimes horríveis, como estupro, enfim, tem um grande rol lá na lei de crimes hediondos. É aquela coisa que, independente de quem tu é, tu sabe que tá errado. É que, na verdade, se critica até muito a lei de crimes hediondos. Mas ela se foi a primeira proposta, que foi o projeto de lei, que é para tornar o crime de feminicídio junto com incrementar o rol de crimes dentro dos crimes hediondos. Mas essa não foi para frente, esse projeto de lei, mas ele foi apensado um novo projeto de lei, que aí foi de 2015, se eu não me engano, que abordou o feminicídio como uma qualificadora, porque o homicídio, enfim, já existe. Apesar de ter rolado muita discussão que existe uma qualificadora no direito penal que se chama motivo torpe, por matar por motivo fútil, motivo torpe, mas por uma questão de proteção de direitos humanos, de trazer maior visibilidade para a pauta feminista, que estava faltando bastante, lutaram para se ter a qualificadora do feminicídio e o rol dos crimes hediondos, se utilizando como motivação o mapa da violência de 2012, que a gente tem mais atual de 2015, mas no projeto de lei se utilizaram de 2012, o primeiro projeto, justificando que apesar de haver a Maria da Penha com as suas proteções às mulheres, ela ainda era muito ineficaz e que com o tempo o número de registros, que também é importante do feminicídio, não só a questão de divulgar essas proteções de direitos humanos, mas justamente registrar que esses crimes acontecem, né? Nesse projeto, eles mostraram que a violência estava aumentando cada vez mais, independentemente de haver essa Lei Maria da Penha. Então passou, então se veio com a lei, que a gente, número, né, o pessoal do História se importa com número? Não. Não muito? Eu não decorei as datas. Diferente. A gente Então não tá. sabe mesmo. É A minha porque- chefe me falou que mês que vem tem feriado. E o feriado do quê? Dia 15, pá. 15 do quê? Eu não sei se 15 de setembro é proclamação da República, né? Não sei se é mania de Independente. direito. Não, próximo feriado é independência, ok? Mas é novembro, né? É novembro. Ó, Viu? Já começa pelo mês. Setembro foi mês passado. isso. Sim. Enfim, tá, já entendi. E aí surgiu a lei pra trazer a qualificadora. E aí foi que eu expliquei do que era qualificadora. E dentro desse texto que eu tinha escrito, eu trouxe os pontos da ineficácia do feminicídio. Mas a lei, acho que eu já expliquei, né, que onde ela já se originou. Eu não tô seguindo a minha pauta, isso que tá sendo muito engraçado. Eu tô Não. passando, mas ela tá aqui, nem aí eu vou esquenta. pra lá. É, e com uma coisa leva a outra. corta a edição. Tá, mas basicamente, o que eu já ouvi bastante, é que a preocupação do feminicídio, e eu sou vídeo muito homem já, são duas, na verdade. Uma que é, se feminicídio é qualquer morte, em qualquer situação de uma mulher, o cara vai assaltar, leva o celular e mata a mulher, se isso é um feminicídio. E, já que é uma lei para proteger o cônjuge, Referências. por que isso não serve para o homem também? Beleza, vamos lá. Então, pessoas acreditam que é um privilégio feminino, como se alguém tivesse visto as aspas que eu fiz. Como se homicídio não existisse. Homicídio é matar Exatamente. pessoas. Mas então por que uma mulher pode ter feminicídio e não tem um machocídio? É normal. É que nem a lei do João da Penha, como é que é? Isso, O Neymar da Penha. Tem essas perdas de tempo. Assim, ó, a qualificadora de feminicídio, ela fala condições de sexo feminino, né? É estar dentro dessas condições. Mas o que são essas condições de sexo Já feminino? vou te cortar aí. Sexo feminino e gênero ou identificação, Pois é, o isso que é é bem, isso? isso é bem criticado. Eles colocaram sexo pra justamente ser a figura mulher. Do lar e comportada do lar. Ela não... Recatada. Tanto que Recatada. é possível de discussão sobre a transexualidade, que eu vou falar depois, e sobre as violências dentro dos relacionamentos homoafetivos também, que acontece muito. Se as pessoas não sabem, relacionamento lésbico também tem violência. As pessoas acreditam só que o homem tem capacidade, mas enfim. E essa condição de sexo feminino, ela aborda duas categorias, vamos assim dizer. A violência doméstica,
que tem o homem tem que ter essa relação de afetividade com a mulher, por isso namorado, pai, irmão, enfim. Primo. Sim. Ou pela discriminação. Não. Discriminalização. Enfim, discriminação vamos lá, de novo. Bora, vai. Ou pela discriminação de gênero. Que é tu matar a mulher porque, sei lá, ela não lavou a louça. Eu acho absurdo. O lugar dela não é este, então eu vou matá-la pela sua condição de sexo. Então, posso estar falando errado de novo, porque eu vou falar de novo. Sempre que eu for abrir a boca, eu vou falar que é um assunto que eu não sei. E isso tá meio que relacionado com aquele lance que a Claudira falou uma vez, ó. Botar a Jéssica na conversa. Claudira, a professora nossa. Mentira, não foi a Claudira. Tira a Jéssica. Foi a de sociologia. Foi a de... A Letícia. A Letícia. Sociologia, que ela falou sobre o papel social. Da mulher. Isso. O ator social. Que cada pessoa, em algum momento, desempenha um papel na sociedade. Então, seria como se existissem papéis femininos e quem sofre dentro desse papel, que sim, né, estaria dentro de uma vítima de feminicídio. Que nem tu falou, independente de ser homem ou ser mulher, se no lugar de lavar louça, não fazer o que esperado que fosse feito de alguém numa situação, aspas, infinitas, e feminina, essa pessoa merece morrer porque ela não agiu como uma mulher. A principal motivação foi justamente a relação da violência do homem para com a mulher, mas a lei não se limitou a colocar o homem que mata, assassina, né? Eu acho bem deixar claro. Sim. Assassinam a mulher, pessoas que assassinam mulheres pela sua condição. De mulher, exatamente. De gênero. Eu falo gênero, gente, porque eu não consigo conceber que é sexo, mas é sexo que tá escrito ali. Sexo feminino e pela discriminação, que eu fiquei um tempão tentando enrolar pra falar. Discriminação, gente, um dia eu vou aprender a falar isso. De gênero, que é justamente pela condição, pelo papel que ela exerce. A discussão do feminicídio, ela não só... O projeto de lei falou que era em razão do aumento da violência, dos registros, mas era muito daquela ideia antiga, eu acho que todo mundo aqui ouviu, do crime passional. Sim, ama tanto que não pode viver sem, então mata e se mata. Justificativa. Então o que se fala, se deixasse falar até hoje, ele matou porque ele não... Justificam. E esse é um problema também que eu acho que legal quando a Marcela Lagarde traz da responsabilização do Estado, porque a mulher é muito responsabilizada por qualquer coisa que ela faça. Sim, né? se é estuprada é porque a roupa que deixou o cara afim, ou se ela não se dá o valor, ou que tá na parada de ônibus esperando. Cara, esperando o ônibus, tá ligado? Seja de uma forma muito subjetiva, ele tá sendo conivente com esses acontecimentos, né? E até abrindo parênteses para esse assunto, porque falar de feminicídio engloba falar de feminismo, e aí gera uma baita de um parênteses. Quando eu tava estudando esses dias crimes em espécie no direito penal, tava estudando com a minha amiga Maria Tainá, beijo Maria Tainá, sei que tu ouve isso. E eu tava estudando sobre aborto, sobre infanticídio, sobre feminicídio. Eu tô esquecendo mais de um que é importante, mas não tem problema. E me chamou muita atenção que toda vez que o professor falava, vamos falar de um assunto polêmico, infanticídio, que é quando a mãe mata a criança, pelo estado puerperal, ela mata o seu filho ou quem ela acredita que seja seu filho. Vamos falar de aborto, outro assunto polêmico. Vamos falar de outro assunto polêmico. E aí eu abri o debate pra Maria Tainá e falei assim, mas por que tudo que envolve mulher é polêmico? Porque se for ser isso, homicídio deveria ser polêmico, é matar alguém. Porque quando o foco é a mulher, primeiro, o aborto e o infanticídio é a mulher como responsável. Aí o feminicídio, quando a mulher ela é a vítima, o Estado, enfim, as pessoas conseguem automaticamente empurrar a responsabilização para ela. Não, mas ela tá colaborando pelo fato dela ter morrido. Ela colaborou com isso. Ela não... O cara matou ela porque não... Imagina se separar, ele não aguentou, sabe? Na minha bolha, eu vejo que isso não é muito... Esse tipo de justificativa de crime passional tá saindo bastante, mas eu não sei como é que é o mundo lá fora, né, gente? Então, é muito comum e hoje em dia tá cada vez mais exposto homens matando porque não conseguem simplesmente concordarem que aquela mulher não o quer mais. E isso bate diretamente com as relações de poder. Quando se estuda feminismo e até o próprio feminicídio,
na cultura nossa, latino-americana, é sempre muito importante fazer esses recortes sociais. Porque eu falei, o femicídio vem da ideia da inferioridade e da superioridade do homem. E justamente o feminicídio ainda muito é noticiado, e a mídia também tem uma grande responsabilidade de distorcer muitas vezes o que de fato acontece, e é muito comum tu ver memes, né, as pessoas tentando corrigir o que a notícia quer passar. Eu acredito ainda que, por mais que seja uma forma geral, é muito perigoso ao mesmo tempo a gente se utilizar da mulher como uma figura vulnerável, quando na realidade essa vulnerabilidade ela só se aplica a um tipo de mulher, que é a mulher branca. Quando a gente vai tratar de vulnerabilidade, quem é que a gente está atingindo, né? Isso até é um dos pontos que eu acho interessante trazer, que faz essa crítica à eficácia, que essa proteção, tanto o feminicídio quanto a Lei Maria da Penha traz, será que ela não é uma proteção só para um grupo social específico? Porque a própria Campos, eu lembro que no dia da Ubra foi o último slide, que na verdade a Campos afirma aquela frase, e eu coloquei com ponto de interrogação, que é se essa tipificação ela protege determinado grupo social, porque a Campos acredita, tá no texto dela de criminologia feminista, na tese de doutorado dela, que as medidas punitivas, elas aumentam o risco de intervenção estatal sobre essas mulheres não brancas. Isso eu acho que vem de encontro quando tu escreve, citando a Campos no teu texto, que o direito penal ele unifica os feminicídios. No caso de universalizar como se o problema fosse um só. Exato. E aí nisso a gente já entra no livro Lugar de Fala, da Djamila, que ela fala justamente, a gente coloca a mulher como a outra, afinal o feminicídio é como um outro tipo de pessoa que sofre. Só que a mulher negra é a outra da outra. Tem um capítulo que ela fala disso. Então, é como se colocasse todo mundo nessa caixinha e primeiro, a gente está se utilizando de um sistema punitivo para resolver um problema. E a gente sabe que não está resolvendo porque menos de 1% da população presa hoje em dia no Brasil é que está presa em razão de violência doméstica. O resto é roubo, é furto. Então, quanto que essa... na verdade, ela não é nem proteção, ela é só uma resposta a um ato que já aconteceu. Porque, pra mim, eu acredito que pra muita gente que estuda feminicídio, ele é um dos crimes mais graves porque ele é o ápice da violência. Porque tu já ultrapassou a violência psicológica, a violência física, tudo isso que acontece, pra chegar no resultado, morte, né? Então tu passou por todas as esferas, que é o que o feminicídio fala, é o extremo da violência, é o assassinato. Isso é reflexo também da sociedade, né? Não, porque você estava falando de proteção de grupos sociais e tal. A partir do momento que a gente tem pessoas de uma bolha, de outra, enfim, são pessoas que fazem leis. Então todas as transformações dentro das leis, elas são feitas por um pensamento ideológico. Então quando tu fala isso, é difícil não acreditar que tu tem uma parcela da população que ela é deixada de lado de propósito, porque não é uma preocupação. E o direito, ele traz uma resposta muito lenta, né? Ele passa por um processo, sem contar que as pessoas que são responsáveis, majoritariamente são homens. Então, tu já tem essa dificuldade da empatia de realmente entender como é que é sobre a violência psicológica. Porque até eu tava dando uma lida no projeto, eles eles colocam de forma percentual 20% sofre violência psicológica, 30% sofre violência física. Mas aí eu já entrei numa outra visão, assim, tipo, deu uma neurada do tipo assim, tá, mas não tem como... Pra mim, violência psicológica é como se fosse uma cifra oculta. Porque dentro da violência física, tem a violência psicológica. Então, como é que a gente vai conseguir registrar a violência psicológica? Porque às vezes a própria mulher que sofreu violência psicológica, ela nem sabe que sofreu uma violência psicológica. Sim. Então... Ou então ela é ensinada desde pequena, ou morando com alguém que é assim, né? Exato. Ela às vezes ela não tem o subsídio para entender o que está acontecendo. É naturalizada essa relação de poder, entendeu? Sim. É muito naturalizada. E isso poderia ir de contra, talvez um outro assunto para um outro podcast, que, por exemplo, se já é difícil, no caso, o que poderia, um dos fatores que poderia dificultar ainda a criminalização de uma violência psicológica é quando existe hoje, por exemplo, um estado
um Estado enquanto União, né, que não reconhece os efeitos tanto de cura como da violência psicológica em si. Tanto que tu vê o reflexo disso no tratamento psicológico de pacientes. Tu só tem, no caso público, né, só consegue um atendimento psicológico quando tu tá num caso extremo. Sim. No caso de um enfermo, né? Mas isso também é bem cultural, né? Porque geralmente Mas quando a gente isso fala que a gente entra- tem algum problema psicológico ou precisa uma consulta, alguma coisa desse tipo, ou é frescura, né? Isso aí, ou tipo, sempre tem alguma coisa que não é levada a sério. Parece que não é uma questão de saúde. Parece que É por isso que isso entra bem numa proteção de grupo específico. Porque, primeiro, esses grupos até terem noção de que sofre violência, às vezes a pessoa só sofreu a física, daí ela percebe. Ou simplesmente ela foi morta, ela nem se deu conta ainda da violência dela. Então, esse ponto é realmente interessante. A proteção desse grupo específico não é só para se dar conta, mas é para passar por todo o processo de eu entendo que eu sofri uma violência psicológica, eu entendo que eu sofri uma violência física, mas como é que eu vou me tratar dessa violência? E quem tem condições... É que nem a gente vai falar, por exemplo, de aborto. É um assunto totalmente nada a ver com o assunto. Mas por que a gente bate na... Eu bato muito na mesa no sentido de uma proteção de um grupo específico? Porque é quem tem condições de entender e de ir atrás. De ir em busca. E enquanto eu estava fazendo trabalho e analisando esses pontos e da eficácia, eu me interessei muito em ir atrás do perfil dos presos. Porque eu pensei, bom... Se a intenção é criminalizar quem matou, vamos tentar entender como é que funciona o sistema carcerário. E isso leva que, assim... E tu pode, pelo teu estudo, perceber que existe uma camada social, algum grupo, uma... Eu tive uma certa dificuldade de encontrar... É claro, não que, sem querer te cortar, mas não que essas pessoas sejam propícias a cometer um crime. É que também, né? Porque é delicado isso... falar, não, porque a gente consegue perceber que população X, com tal escolaridade, tem 90% a incidência desse caso, mas não quer dizer que alguém... perigoso. Esse é o problema. Tem. E eu procurei, assim, encontrar artigos que falassem sobre, que mostrasse como é que geralmente é o perfil dessa pessoa que mata, né? E aí eu encontrei, até apresentei na Ubra, vou deixar depois vocês colocarem o link do artigo. Por favor, que a gente tá numa luta. Tá difícil. Xarope pra conseguir os links de tudo que a gente recomenda. Eu vou mandar um link pra vocês, que na verdade, foi uma escola de enfermagem, eu não me lembro o nome agora, que eles traçaram um perfil de determinada cidade no município central, lá do Paraná, pra ver os autos de prisão em flagrante, de ver, enfim, quem foram essas pessoas que cometeram crime de feminicídio. E tem registrado que a maioria é assalariada, trabalha normalmente, a maioria são alfabetizados, entretanto, a maioria tem escolaridade baixa. 80% concluiu no máximo até o ensino fundamental. Só que um ponto me chamou a atenção, que bateu com os mesmos dados feitos pela CNJ, que eu encontrei, que foi agora em agosto de 2018, pelo Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, é que pelo 0,96% de presos em razão da violência doméstica, apenas 70% deles, mais ou menos, nunca tiveram contato com crimes violentos. Nunca tiveram. E dos poucos que tiveram foram justamente em razão de violência doméstica. Então, são pessoas que a gente traça aquele perfil do vagabundo, do ignorante. Não, são pessoas que, principalmente o que eu concluí na pesquisa também, elas possuem uma estrutura familiar. Tem família tem irmãos, tem tios, tem, enfim, filhos. Sim. Né? Que até, às vezes, as pessoas elas associam muito a violência doméstica à relação homem e mulher, mas também relações afetivas. Amigos, amigas, no caso, né? Mãe, irmã. Então, é tudo que envolve o sentimento de afetividade e aproximação que tu tem com aquela pessoa, porque tu tá quebrando um ponto de confiança, né? Daquela pessoa ali. E quando eu tava analisando esses dados, eu percebi não é um perfil que as pessoas consideram como vagabundo, o ignorantão, que a gente sempre tende a criminalizar um perfil exato. Teve o caso famoso agora de uma atriz, que ela apanhou do marido. Não
sei. Teve. São tantos. Há uns meses atrás, mas ela filmou e tudo, ele bateu nela. Vi no Fofocalizando. Ai, meu Deus do céu. Boa referência do programa. Não, mas tá lá a imagem, não dá pra dizer o que aconteceu. Mas é justamente o outro lado, né? Porque também era uma família estruturada, gente com estudo, gente com condição financeira, mas a violência tá presente, né? Ela tá em qualquer... Até isso pode se abordar, né, também. É que, gente, direito dá pra fazer muitas ligações. Os crimes de colarinho branco, tem essa discussão, né? Rico comete crime ou não comete crime? Ah, sim. Já chamar de crime do colarinho branco já tá... Né? Enfim, é jeito... A forma que tu te refere a alguma coisa já mostra um lado... Pode ir pra vários caminhos. Eu tinha separado a questão da condição de sexo. Pois é, isso é muito discutido, inclusive nesse livro que eu trouxe aqui em mãos, que é Questões de Gênero, uma abordagem sob a ótica das ciências criminais, que minha amiga Jéssica me deu quando ela foi no IBC Crime de 2018, se eu não me engano. Que traz essa crítica à questão da condição de sexo que está exposto ali no artigo. Por que não gênero? Porque na Maria da Penha é escrito gênero. Se alguém que não entende e ouve no primeiro momento que a questão do feminicídio ela é aplicável entre um casal de duas mulheres, se tu botar só o sexo, ou melhor, entre duas mulheres e geralmente o responsável pelo crime é o homem, num casal onde são duas mulheres, não tem um homem, e tampouco teria essa relação do homem com a mulher, porque justamente está faltando uma parte, né? Então não se enquadra o sexo. Justamente por essa cultura heteronormativa, sempre... Não sei se vocês já perceberam, mas todo relacionamento tem que ter a figura do homem e tem que ter a figura da mulher. E as lésbicas são muito cobradas disso. Quem é o homem da relação? Sim. E isso é muito internalizado. Então, justamente por essa heteronormatividade, sempre tem a mulher que justamente tem esse papel da relação de poder e quer dominar. Uhum. E é justamente meio que consumida pela masculinidade mesmo, que é imposta. Sim. Assim como entre casais homoafetivos, homens, quem é a mulherzinha do relacionamento. Sim. Sempre tem que ter essa figura binária. Porque quando tu fala quem é o homem entre duas mulheres, parece que tu tá, esse é o homem e tal. E quando tu pergunta pra dois caras quem é a mulher, parece que tu bota o cara pra baixo, né? Quem é a mulherzinha? Então tu acaba dando características do masculino, não características, mas tu acaba botando o masculino sempre como algo melhor, o feminino sempre como algo pior. Isso vai da lógica de que quando tu tá inserido numa estrutura social em que é patriarcal, machista e hierárquica, tu submete a quem é obrigatoriamente a viver naquela sociedade, a reproduzir um substrato, que no caso de reproduzir o machismo independente do gênero que tu tá inserido, porque foi a lógica que tu nasceu, a lógica que tu criou. Então tu não conhece uma outra lógica. Isso pra é muito... superar essa lógica é mais difícil ainda. É que isso esse lance é muito presente, porque tem o César... Como é? Cris Gaúcho, o cantor gaúcho. César Menotti? Não, César Rogério... Não, César não sei quem, Rogério Melli. César Oliveira e Rogério Melli, tá. Eu achava muito tri e tal, só que um dia eu tava vendo a música deles assim, e em algum momento o cara fala que não sei o que eu ainda sou do tempo que os homens gostavam de mulher. Eu nunca tinha percebido essa frase, apesar de saber a letra de cor, mas eu nunca tinha ouvido de verdade, daí eu ouvi e pensei, cara, como assim? Sabe? Então são detalhes que não são escondidos. E que a gente acaba reproduzindo, e eu gostava muito da música, depois que eu vi isso, depois que eu entendi, né, eu fiquei meio... Não consigo mais, né? Então, assim, a gente é tão bombardeado por esse tipo de coisa que é comum e não se é valorizado, que acabam construindo no teu interior um pensamento desse construído tipo, né? comum, que não é comum. Exatamente. E justamente por ter esse termo condição de sexo e não de gênero, como tem na Maria da Penha, se segue muito o entendimento jurídico normativo, que a gente chama. É mulher a partir do momento que ela tem um registro civil como mulher. Então isso facilitaria. Só que aí entra a questão justamente transexual, que não tem ainda o seu registro. Ou que não quer também, né? Exato. E a gente não, e as pessoas às vezes não entendem isso. Às vezes a pessoa tem o seu gênero, só que não necessariamente ela se inclui naquela binariedade. Isso também leva para discussões muito mais extensas. Mas é que essa parcela, por menor que seja, ou não, ela não pode ser excluída. E ela tem que ser preservada também.
Ela tem que estar protegida. É por isso que eu falo que nesses sentidos o direito ele é muito... Ele se atrasa, porque ele procura acompanhar, né? E eu não tô falando mal do meu curso, mas é que a sensação que dá. Que às vezes a gente tá indo e aí ele tá tentando correr atrás e chega, né? Mas ainda tem jurisprudência, até encontrei uma que é um habeas corpus do Tribunal de Justiça do Minas Gerais, acho que tá aí no artigo. Ah, tá no artigo que passou por gente. Que o desembargador ali, ele reforçou a ideia de que é uma vítima mulher, independentemente de sexualidade e identidade de gênero. Então ele foi muito mais além do que o registro civil. Não, e depende, se tu se considera mulher, tu pode ser, enfim, tu sofreu essa violência. Mas não teve um também, eu li em algum lugar, não sei se foi do material que tu mandou ou se eu fui lendo por fora, mas tem alguém em algum lugar, um juiz desses, que ele fala que esse tipo de pensamento fere a cultura do homem e da mulher e fere a paradigma cristão. Eu não sei se é esse, tá? Mas eu tenho um aqui, legal é que tá na página. Então é pra ser. Eu acho que tá na página certa, eu abri e parece que é. Ah, tá. A gente pode dar nome aos bois, ou melhor não dar nome aos bois. Mas depois eu mostro pra vocês. Essa autoridade jurídica falou exatamente assim: o transexual pode até parecer mulher, mas não o é para efeitos de direito penal, que pressupõe condição de vulnerabilidade do gênero, ou seja, ser mulher, cis é ser fraca, entendeu? Sim. E aí exclui todos os outros recortes sociais de raça, enfim. O que na maioria das vezes não ocorre com o transexual, que tem a força e a compleição física do homem, ou seja, ele é homem na sua origem, então não tem porquê ele ser aplicado ao feminicídio. Então, pelo menos em regra, a gente segue assim, tipo, ele falou isso. Então ele reforça esse ser feminino como frágil. Então, que esse livro ele justamente critica essa questão do corpo frágil e do corpo trans ser sempre deslegitimado, né? Deslegitimado. Eu tenho uma dúvida que pode ser idiota. Nenhuma dúvida Jéssica, idiota. o gato comeu, tá ali? Não. Ó, isso me fez pensar numa coisa. A gente tá num contexto de recém-criminalização da homofobia. Levando em consideração que é uma criminalização dada de ideia pelo Poder Judiciário. Aí já vem um ponto que eu já... Enfim, só pra dizer isso. A criminalização a gente vem do Poder Legislativo, quem faz as leis. Sim. Só que essa ideia veio do Poder... Veio de outro setor que não é responsável. Que tem sua função atípica. Mas enfim, toca aí. Aí, por exemplo, se a Lei Maria da Penha seguisse a pauta feminista da primeira CPMI, começada a elaborar em 2006, eu acho. A lei de 2006. Isso, começado esse processo. Se a Lei Maria da Penha seguisse a primeira CPMI que seguiu a pauta feminista, que fala sobre gênero e não sobre sexo, seria necessário existir uma criminalização da homofobia? A Lei Maria da Penha não poderia englobar casais homoafetivos, tanto de homem com homem. Mas a Lei Maria da Penha engloba casais homoafetivos. Agora ela engloba, ela não... Engloba. Tanto que se critica justamente de homens se utilizarem da Lei Maria da Penha. Ainda mais quando tem o discurso falando do corpo em si, né? Porque dois homens brigando não teria a mesma vulnerabilidade como embate na mulher. Por mais seja homem, ele tem solo feminino, então ele é vulnerável. Ele é mais fraco. Sim. Então, e essa é uma crítica que faz. Você tá dando um espaço pra mulher ter um mínimo de jeito de ver que, putz, ela sofre violência, olhem pra ela. Ah, não, mas o homem é homoafetivo. Coloca ele aí também, porque ele também é a representação da vulnerabilidade. Sim, porque ele também tá desempenhando, aspas, num papel feminino. Ele também tá... Então, como já desempenhando um papel feminino, a mulher é mais frágil, o homem também vai acabar. Então, se a Lei Maria da Penha já engloba isso, pra que a criminalização da homofobia? Eu também critico a criminalização da homofobia. Não posso negar. Mas é que não vai pra mais coisas aí. A gente tá falando de homem agora, sério mesmo. Não. A gente conseguiu chegar nisso. Não, pô. Não tem como desviar disso. É que parece que assim, ó, parece que a criminalização da homofobia vem pra separar
embargo do homem dentro da Maria da Penha justamente por ter a questão do sexo feminino. Então tudo que não é sexo feminino, não nasceu mulher, não parece que não tá representado. Posso estar viajando, posso não ter entendido, eu posso estar em outro mundo enquanto vocês estiveram falando pra eu talvez falar bobagem. Mas tá, a lei criminalizar a homofobia não é só homicídio, né? E não é só entre relação de casal ou coisa do tipo. Como eu falei, relações afetivas. Uma amiga, uma grande amiga. Sim, mas tá. Homofobia também não entra naquela questão da... como é que eu vou dizer? Entra assim, tipo racismo, tu ofender porque o gênero... Então... Eu que não sei nada, pra mim se montam duas coisas diferentes aí. Porque não tá necessariamente numa relação de poder afetiva. Pode estar passando aqui na rua e eu gritar por causa da sexualidade do sujeito. Ou da sujeito. Tá, entendeu? Agora pra mim é outra... Viajei, mas eu não vou cortar minha viagem porque ficou muito bom. É que nem, por exemplo, eu já ouvi, tá? Eu já não vou dar os nomes de novo. Eu adoro dar os nomes, eu não vou dar nome. Tu pode dar nome dizendo que outra pessoa deu nome. Faz um pi bem na hora, né? Eu gosto dos pi, bota os pi. Agora eu vou falar o nome que põe pi, tá? Tá. Fala o nome. Não, quando a gente chegar, daí você tem que botar o pi. É que se eu botar vai saber quem é. Essa parte que eu falei. Tá, coloca o pi Tu entendeu o que tem que cortar. Assim, ele disse que a Lei Maria da Penha, na verdade, ela não empoderava as mulheres. Porque ela estava colocando elas numa situação de vulnerabilidade, então era uma lei que deslegitimava as mulheres. Mesmo discurso das cotas. E aí eu falei, beleza, então... Eu falei, não, essa pessoa me contou, e aí essa pessoa deu a resposta, então beleza, vamos acabar com o crime de injúria racial. Se tu tá me dizendo que a da Maria da Penha não é importante, então a da injúria racial também não é. Não, mas não, essa é diferente. Mas são opressões, gente. Cada uma dentro da sua caixinha de violência, do seu modo de violência, mas... Sendo violência. Então a gente não... Eu acho perigoso se utilizar, por exemplo, do racismo para tentar comparar com o feminismo, né? Esses postos feminismo, feminicídio, assim como a homofobia. Apesar de que é um modo que a gente faça com que as pessoas enxerguem, né? Tipo, isso que tu tá fazendo é como se estivesse fazendo isso. É que a gente tem que aproximar para ter um referencial também, né? É que nem uma discussão que tá rolando muito, assim, na minha zona. É polêmico também, gente. Eu tô só enfiando... Quem tá falando é tu. O processo quem vai se ferrar sou eu. Discutindo muito dentro de pautas de pessoas que, enfim, defendem o feminismo negro, por exemplo, serem transfóbicas. E aí tu querer puxar, né, tipo, não, tá sendo transfóbico, e aí já bate de frente. Então, enxergar a violência sabendo que o teu local onde tu enxerga essa violência, não necessariamente tu vai entender a violência do outro, tudo bem não entender. Né? É entender que não é porque chegou o trans que o negro sai. Sim. Não, todo mundo luta dentro do que lhe cabe. É que nem as vertentes feministas são assim. Feminismo marxista, feminismo interseccional, feminismo liberal, feminismo radical. Todas querem os determinados direitos que ali as cabem. Mas o problema é justamente essa coisa de querer se sobressair. Isso entra um pouco convergente com o que a gente falou no último episódio. Eu ia falar isso. Sobre descolonização. Quando tu Adoro descolonização. Vai. É muito top. Quando tu tem diversas pautas, diversos grupos identitários reivindicando causas, seria equivocado tu hierarquizar essas diversas pautas, porque quando tu hierarquiza, tu vai se submeter a um grau de importância um outro mais elevado e deixar um outro de escanteio. Sim, então tu vai basicamente dar mais importância e voz para um grupo, esquecendo que existem outras pautas. Então tu tá botando prioridades que não Isso, mas o ideal é fazer esses grupos conversarem, porque a opressão, como tu falou agora há pouco, existe em todos os lugares e esses grupos seriam o ideal. Essa tua ideia até me lembrou outro apontamento que eu ia trazer aqui, que vai convergir com o que vocês estão falando. Tem uma autora também que eu gosto muito, que é a Patrícia Collins, que ela traz muito sobre as dicotomias, que é a inferioridade versus superioridade, agressividade versus passividade. E ela fala justamente que essa dicotomia ela não se aplica às mulheres negras, como a gente estava falando aqui,
E se eu não me engano, é ela, eu não me lembro se é a Collins, mas essa hierarquização das opressões. Que quem, por exemplo, se tem como homem branco cis lá na ponta, mais abaixo a mulher branca cis, aí embaixo vem um homem negro e depois vem a mulher negra. Então, essa hierarquização que a gente está falando, estou falando o termo certo? Hierarquização? Acho que é. Sim. Tá certo. Se não tá, a gente inventou agora. Neologismo. Tá me inventando. Ela serve para a gente tentar entender meio que a emergência das pautas de cada um, mas entender a nossa colocação. Por exemplo, se eu quiser criticar, por exemplo, tem um grande embate assim, que tem de opressão, de violência, homens negros e mulheres brancas, tá? Homem negro sofre muito mais violência. Mas sempre fica aquele discurso que tem muito na minha bolha de que homem é escroto, que homem é não sei o que, o macho não sei o que. Enquanto, na verdade, essa figura que elas trazem do homem, geralmente é a figura do homem realmente cis, o homem universal, que a gente chama, né? E não desse homem, desse recorte social. Eu acredito que posso futuramente, se eu voltar aqui, discordar disso, mas essa hierarquia, que é uma categorização que se critica muito, e eu critico muito também, apesar de eu achar que ela é necessária, ela faz com que a gente visualize que, apesar de cada um ter em sua caixinha o seu nível de opressão, um tem mais emergência que a pauta do outro, mas não necessariamente exclui a pauta do Integrar, outro. né? Isso, porque eu vejo essa emergência. O que é mais importante agora? Já passei por isso, falar de transfobia ou falar de racismo? Fica, putz, os dois são urgentes. Vou começar por onde? Mas o que eu visualizo mais? O racismo ou a transfobia? Então, eu acho interessante essa ideia, mas eu ainda acho que hierarquizar justamente para quem é o mais urgente na discussão se tocar, sabe? Chegar lá. Mas interessante ao mesmo tempo essa visão descolonial do assunto. Pensar. Porque essa ideia hierárquica, ela veio, eu acho, se não me engano, a Patrícia Collins trouxe justamente pela dicotomia que ela vai de contra, tipo, como assim vulnerabilidade? Mulher negra não existe. Então ficar botando esse patamar de homem negro sofre muito mais que mulher branca. Então, essa dicotomia, ela não faz sentido, né? Essa ideia eu peguei do livro da Djamila ali na estante. Ah, sim. Mas eu gosto de Djamila também, tanto que eu trouxe o mesmo livro que tu tem ali, né? Inclusive, Mito da Beleza eu também tenho, apesar de eu achar ele muito white people problem. Já falei minha crítica aqui. Ela se autocritica. É que é complicado. Por isso que eu fico um pouco irritada com o feminismo, às vezes. Que, nossa, vamos lutar pelos nossos direitos de trabalhar, e aí chega as mulheres negras e falam, tipo, querida, a gente tá trabalhando aqui há um maior tempo, não tem o direito nem de ser reconhecido como gente, sabe? No fim, a gente sempre tem a dica de cultura. A minha de cultura não tá tão relacionada com o assunto, mas é uma das coisas que me fez pensar nessa questão da situação da mulher, que eu vou dizer agora aqui, repito depois, que é a Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis. Eu tenho. A minha irmã, inclusive, tem esse livro, eu acho que é meu. Baita livro. Eu trouxe um ponto que eu não lembrei que eu não trouxe, do mapa da violência de 2015, que eu acho que tá no livro da Djamila, né? Ela fala do mapa da violência. Ela fala do mapa, isso. Que vocês veem, a lei de feminicídio é de 2015, se baseando no mapa de violência de 2012, mas o próprio mapa da violência de 2015 ainda mostra que eram 13 homicídios de mulheres, até então não se chamava feminicídio, 13 feminicídios diários. Em 10 anos, que é de 2003 a 2013, cresceu o número de vítimas de assassinato, e principalmente esse número de assassinatos de mulheres negras se sobrepôs ao número de mulheres brancas. Na verdade, o número de mulheres brancas diminuiu enquanto o assassinato de mulheres negras aumentou. Então, essa é a minha crítica quando eu falo sobre prisão. Quem é que a gente está colocando na prisão? E quem é que de fato vai parar lá? Sim. Porque a gente, crime de homicídio, pena de tanto, prende o cara. Beleza?
E essa é uma crítica geral também do direito penal. A gente tem essa ideia de ressocialização, que na faculdade se traz muito, mas o que é ressocializar dentro do sistema carcerário que a gente tem? Qual é a ação efetiva? Da mesma forma que a punição em si não evita o crime, a condição carcerária, do jeito que ela é no Brasil, ela não vai ressocializar ninguém. Então tu tá basicamente empurrando com a barriga, tipo, matou, agora te dá um jeito, e o jeito que vai ser é deixar tirado pra quando sair, tipo, tá completamente zureta, né? Então, as duas preocupações que seriam as principais, que é evitar e, quando infelizmente acontecer, ressocializá-las, não existem na prática. Né? Eu entendo o porquê da medida de punir. É uma forma de também informar. Tanto que a Maria da Penha, até a pessoa mais ignorante conhece. Já sabe o que é. Ele sabe, se eu bater na mulher, ela vai na delegacia, né? Enfim. Não que isso evite de bater na mulher. Exato, mas tem noção que tem consequência jurídica sobre isso. E o feminicídio tá vindo com isso também. Ele diz, olha, se tu matar, tu vai receber uma pena muito maior, apesar de já receber por motivo torpe, enfim. Ele vem mais com uma característica de representação, de dar visibilidade para essas mulheres que até então eram protegidas. Se pensavam que eram muito bem protegidas pela Maria da Penha, ela tem seus defeitos. É que a Maria da Penha ela não é só penal, ela também tem direitos trabalhistas, enfim. Ela é pra mim, apesar de todas as críticas, pra mim é um dos grandes marcos assim, na legislação brasileira, porque também ela tem uma grande representação internacional, né, de direitos humanos. Mas, assim como qualquer criminalização, é passível de crítica. Então, o meu apontamento final, assim, sobre feminicídio é entender a importância, não só pelas contabilidades, pelos registros de que existem, sim, mulheres que são assassinadas pela condição de sexo, seja pela violência doméstica ou pela sua própria discriminação do gênero, falei certo? Como serve para informar essas pessoas de que esse crime existe e ele tem uma consequência, apesar de que muitas vezes a gente tem essa cultura, a gente estava falando sobre isso antes, a gente tem uma cultura no Brasil de utilizar a polícia para dar medinho, para assustar. Mas isso serve para informar também, de que essa punição ela existe. Mas se a gente for criticar ao mesmo tempo a eficácia, a gente vai esbarrar automaticamente no sistema carcerário brasileiro, que ele é caótico, ele é desumano. Teve uma rua numa cidade aqui perto, não lembro qual que é. Pra quem não sabe, a gente aqui em Porto Alegre, Alvorada, Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Porque, E grande Porto Alegre. Exatamente. Que fecharam uma rua, acho que foi em Canoas, que fecharam uma rua porque não tinha onde colocar os presos e não tinha mais viatura. Daí botaram os caras na rua, nos postes. E a polícia ficou, não pode passar aqui, hein, pessoal, porque os caras estão amarrados no poste aqui. Tipo Velho Oeste, tá ligado? Só falta chegar o cara amarrado no cavalo, que isso aconteceu nos Estados Unidos. Um xerife pegou um cara, um negro lá, que nem era o sujeito que cometeu um crime, ele só pegou, porque ele achou que era o cara que tinha feito um crime e tal, e montou no cavalo, pegou uma corda, amarrou no cara e desfilou pela cidade com o cara amarrado numa corda. O linchamento, ele ainda é muito aplaudido, porque é um sistema que ele não é eficiente, então as pessoas acreditam, se não adianta aprender, vamos acabar com esse problema. Exatamente, e aí a gente também não tem a ideia do famoso bandido bom, bandido morto, que a gente tá só aumentando e não tá resolvendo. Sim. E isso também tem eu já ouvi uma fala de um amigo meu liberal, dele falando que não, porque olha só, pensa comigo, o cara cometeu um crime, matou a mulher, aí ele vai ser preso, ele vai gerar mais despesa pro Estado. Por que a gente não pega, não mata o sujeitinho? Ele não tem gasto com ele. E não vai ter gasto com ele, porque quando ele sai da cadeia, ele vai matar de novo. Porque a gente sabe que a cadeia não ressocializa. Então o cara matou a mulher, daí ele vai ficar na cadeia um tempinho, vai comer de graça, porque é spa, né? E, enfim, vai sair, vai... Uma cama pra 3 pessoas, sabe? Às Quando vezes. tem uma cama, né? Cama de concreto. Aí o cara vai sair, vai cometer o crime de novo. Não, a gente mata ele. E o Estado, em vez de gastar dinheiro com a comida dele, pode... Exato. Comida, gente, às vezes eu já visitei aqueles visitas zoológico, que a gente critica de visitar. Gente, é pão com, sei lá, pão sem nada, ou às vezes com uma manteiguinha e um suquinho, sabe? Tá defendendo o bandido, então?
Exatamente. Leva pra casa. Leva pra casa, exatamente. Fica com ele, cria, cuida. Coitadinho dele, só matou, roubou. Fala, Se tivesse rezando, não tava. vai fazer pãozinho com manteiga pra ele de manhã. Mas aí bate muito diferente com o que eu falei. Imagina, só menos de 1% da população carcerária é de violência doméstica. Sim. Menos de 1%. É o que mais acontece. Não, acontece o tempo todo, de formas que a gente não... Sem contar que eu falei ali da cifra oculta de pessoas que nem têm noção que estão sofrendo violência. Não precisa. E a gente também tem essa ideia, claro, o feminicídio é o estopim da violência, enfim, retirou a vida de alguém, mas ela começa por algum lugar. E a pessoa não tem noção que ela sofre violência psicológica. O que é essa violência psicológica? É como se fosse a ponta do iceberg. A morte é a ponta do iceberg. Se tu vai olhar pra baixo, tem muita coisa. É que se tu parar pra pensar, a morte não tem mais pra onde ir. Realmente chegou na ponta, tu vai subir o céu. Tu vai escalar a nuvem. É o extremo da violência. Não tem mais pra onde ir. Claro, estupro é um extremo, mas é retirar a ponto que a pessoa não tem mais o que fazer. Estupro, mas não mata, como é que era que falava? Teve uma fala dessas aí que eu ouvi. Foi um político. São Paulo, não lembro o nome, eu sou horrível pra nome. Capaz que foi um Também político. não. E teve agora o... Aquele político. Aquele do que falou, PSL. Eu não sei o nome mesmo, então não pode Aquele processar. que disse, só não te estupro porque tu não merece. Acho que tem um político. Teve um que falou isso, teve. Teve, eu não me lembro direito. Não, o do estupro não merece foi Bolsonaro pra Maria do Rosário. Ah, é pra citar. Não, aqui. Porque a intenção não era citar. Corta! Corta! E teve aquele... Já que a gente falou A de política... ingenuidade da pessoa não era. Já que a gente falou de política atual, teve o cara do PSL agora, o presidente, falando que... Né, porque é que nem mulher de... Né, mulher que apanha, sempre volta pro conforto. Ele falou isso? Esse eu não vi. Pro conforto dele, né? Não, porque, não sei o que, é que nem mulher que apanha volta pro conforto. Né? É lamentável isso. E a gente ignora que, geralmente, essas mulheres, elas não têm uma condição de sair de casa, então ela depende financeiramente daquela pessoa, ela tem filho, e às vezes a mulher se sente muito presa justamente por ter o filho e não ter como sustentar. É que para e pensa, assim... Não dá pra ignorar os outros fatores, sabe? Eu não sou mulher, eu não tenho filho, mas, cara, o que ela não sente pra aturar um maltrato em casa pra criança poder ter um teto, sabe? Cara, isso é uma violência que eu não consigo conceber, sabe? Então é algo muito... Não é porque a mulher apanha, mas ela gosta de apanhar, ou porque ela apanha e ela gosta de conforto, ou porque... É porque, cara, pode ser uma criança, pode... Cara, existem tantas situações que não nos cabe julgar, sabe? É que a gente tá sempre responsabilizando a mulher pelo que acontece. Sim. Sempre. Seja ela como Seja ela que saiu de casa, atuante que do não crime, como vítima. Exatamente. Mas a Jéssica veio aqui, que a gente estava combinando ela trazer a... Eu não sei falar, os autos? Eu não sei. Processinho. Da Maria Degolado, que ficou, não rolou, né? Ela trabalha no lugar, ela não sabia do prazo para retirar o documento. Mentira, eu não trabalho mais porque eu estou no Memorial do Colégio Farroupilha e o documento está no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Mas enfim, eu trabalhei como estagiária lá no arquivo durante 2 anos e o APERS, além de oferecer todas... A PERS é... A PERS é a sigla, né, de Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul. Óbvio, pá. Isso é a PERS, Pablo, inclusive, isso tu não sabe. Isso que era uma prova em algum momento. Isso que tu foi lá, né? Logo quando eu comecei a trabalhar de estagiária lá, tu e o Rafael pegaram de estágio obrigatório lá, né? Não cheguei a ficar. Tu não fez, não? Não, eu fiz sim. Como é que tu conseguiu passar de ano, Pablo? É que meu estágio foram as visitas, não a prática em si. É que tu pegou como estágio obrigatório, né? Eu ainda ganhava um ganhava dinheirinho. dinheiro. Eu pagava pra estar lá. Obrigada, Estado, só que não, porque me pagava atrasado. Inclusive sendo estagiária, né? Fim de carreira. Mas enfim, lá no APERS, pra quem não sabe, o Arquivo Público, então, ele uma das funções que ele tem é de gerenciar toda a documentação do Estado, né? Então, durante muito tempo, todos os arquivos, logo lá no início, né? O arquivo ele é de 1906, se não me falha a memória. Então, a função dele, quando o Borges de Medeiros criou o decreto, era reunir a documentação do Estado, já que ele é um arquivo do Estado.
Só que, claro, ele atualmente tem 3 prédios, mas é super lotado e hoje em dia já não tem mais como receber toda a documentação do estado. Cada região, cada município já tem o seu próprio arquivo, enfim, são questões mais burocráticas. Mas uma questão que tem lá no APERS é as oficinas de educação patrimonial, que são praticamente 3 oficinas que são baseadas com os documentos que o APERS salvaguarda lá. Então, tem a primeira oficina que é destinada para o 6º e 7º ano do ensino fundamental, que é sobre o período da escravização no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Já que logicamente, no arquivo do Rio Grande do Sul, acho que não cabe outra coisa. Então, tem processos de liberdade, tem carta de alforria, né? Processo de liberdade. Aquele livro de ouro não é lá, né? Crime? Aquele livro de ouro, que é os senhores de escravo que libertaram os seus escravizados antes da data de 1888 e tal. Que tem o nome dos primeiros senhores que foram bons o bastante, já vão liberar eles, tá? Não, tô ligada. Lá o que eles têm é o catálogo, né? Não que o livro seja de ouro, é o nome dele, livro tá. de ouro. É. Não sei se esse tá lá, mas eu acho que não. O que tem lá são os catálogos dos processos que tem no arquivo. Moisés Velhinho, tá lá. Então esse é diferente, esse é do município, né, de Porto Alegre. Desculpa. Então tá, estamos falando do estado, não do município. Mas enfim, aí tem essa oficina que é sobre o período da escravidão no Brasil, no Rio Grande do Sul. A segunda oficina é para discutir relações de gênero, que aí entra o processo então da Maria Degolada, que o nome dela é Maria Francelina Trenes. E a terceira oficina é sobre ditadura militar, que o arquivo também tem a salvaguarda dos processos de indenização, né, dos presos e perseguidos políticos aqui no estado. E sobre o processo da Maria Francelina Trenes, o que a gente discutia com as crianças era até que ponto se podia... Aquele famoso ditado em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Ainda mais quando o marido é um brigadiano. Exatamente. É um policial. Pra quem não sabe... Pra quem recorrer, né? Pra quem não sabe, o crime ele aconteceu em 1899, em Porto Alegre, onde a Maria Francelina, ela, segundo consta nos processos, ela era amaziada, né? Então, tipo, ela não era uma namorada oficial do Bruno. Era um pente. E aí ele acaba por degolar ela no meio de uma briga. Porém, nos autos do processo constam apenas os depoimentos de homens que estavam junto ali perto do momento, assim, as mulheres, porque segundo consta lá a historinha, né, do processo, eles estavam meio que num parque, assim, claro, não era um parque, mas era uma região aberta com outros casais junto. Era o morro da... Hoje é o morro, algo do tipo da Maria Imaculada. Isso. Só que antes tem não era até uma Morro do gruta Osso, lá. tô com Morro do Osso na cabeça há dias. Eu nem sei onde é o Morro do Osso. Também não sei. Lá perto de casa. Não temos alguém que sabe. Olha só. Dá pra ir a pé, brincadeira. Mas enfim, era um morro de alguma coisa, um nome tipo Osso, enfim. Que depois que aconteceu esse... Isso. E daí ficou com o nome dela, inclusive eles têm uma gruta lá que as pessoas vão lá fazer pedidos pra ela, Sim, só não pode ser brigadiano, né? Que daí brigadiano A lenda ela diz, não sim. atende ou ela pode atender o contrário, né? Caso alguém vá lá fazer um Muito pedidinho bem, foi pra ela, certo, né? Tá certo? Tá certo. Né? E aí... Faria o mesmo. E aí é isso que a gente... Não, mas você tava falando dos testemunhos. Porque Sim, pelo então. tudo que eu li, sempre fala assim, não, porque ele matou ela. Mas ela bateu nele com uma garrafa, ela bateu nele com um pedaço de pau, Sim, ela tem, xingou ele, aham. daí ele, pra conter ela, pegou uma faca Foi e cortou a desse- garganta dela. Exatamente. Legítima defesa, né? É o que o pessoal coloca no processo, né? Enfim, desde os companheiros que estavam juntos ali, que foi em legítima defesa que ele só foi se defender, porque ela pegou justamente, né? Legítima defesa um que ele pedaço de degolou ela, pau. porque senão... Sem contar Exatamente. que todos os depoimentos são masculinos. Exatamente, Exatamente. todos são homens, nenhuma mulher depõe. Durante Na o época acho que nem processo. podia. Né? Eu acho que também nem Me se lembro. importava pra uma opinião de uma mulher. Sei lá. Eu acho que isso não era nem pensado, sabe? Tipo, Era o homem que respondia pela é família. a situação da mulher. Tipo, a mulher ali não vota, não nada, não... O que ela vai exatamente. falar? Pra que ela É, vai se ela não depor? vota, ela nem tem direito de ter documentado nada no Exatamente. processo. Então já é pra além, né?
evitando, assim, talvez o anacronismo de a gente falar de feminicídio no caso dela, porque é uma coisa que não existia. Sim, não existia, mas era o que Mas existia. é uma amostra clara da violência que a mulher vem seguindo, né? A Maria da Penha. A Maria Que é tudo em Degolada. Maria, né? A Maria Degolada, ela acabou virando uma santa popular. Ela, que nem a Jéssica falou, ela tem um gruta, tem gente que reza pra ela. Inclusive tem um trabalho, não sei se vocês já viram, da Carla Moura, que ela fez o mestrado dela, acho que ela defendeu ano passado, 2018, que ela fez com a turma do colégio dela, que ela é do Profhistória, né? Então, tipo, é um mestrado profissional para professor de história, né? E aí ela fez o trabalho sobre a gruta, o mestrado dela, a dissertação, né? Sobre a gruta com o colégio que fica perto da grutinha, né? Muito bom. Bem bacana de conferir. Esse papo aí da Jéssica foi legal porque a gente tava vindo pra cá conversando e tal, e quando eu fiquei sabendo que tu esqueceu Esqueceu não, tu não sabia a data do negócio, de pegar o documento, a gente tava falando de fazer um episódio sobre esse tipo, que não chega a ser uma curiosidade, sabe? Mas são situações presentes aqui, que nem o caso dela virar uma santa popular, sabe? É algo que foge do comum. Tipo, meio que do padrão. Exatamente, foge Mas de um padrão e é um caso que hoje em dia pouca gente conhece, sabe? Então eu acho que é interessante se tu souber de mais eu coisas acho assim que, pra gente poder trazer. Exatamente. E tem uma outra coisa que a gente pode parar pra pensar, né? Ela é santa pra quem? Exatamente. Porque o mito Pro brigadiano que não é. Tipo, Ela nem quer. pro mito Tá que certo. eu conhecia da Maria Degolada, ela não era uma santa. Tu A ia lá no Maria- banheiro, tu chamava Exatamente. ela e ia te assombrar. A Maria Eu Degolada até- pra mim sempre foi a loira do banheiro. Olha que bizarro, quando tu falou, Princesa Maria Degolada, primeiro eu pensei, gente, mas não é a loira? Eu pensei. Sim, 3 vezes no banheiro com a luz apagada, Maria Degolada, Maria Degolada, Maria Degolada. Tem gente que fala que tem que dar descarga 3 vezes também. É descarga. A minha história que eu sei é descarga. E tem o Candyman. Tem um filme que Tem gente que chuta a porta. que o cara ele era um escravizado várias nos Estados situações, Unidos. Tem. Aí ele fez algo errado pro patrão dele, ou patrão, enfim. E o patrão pegou ele e colocou no rosto dele ou na mão dele mel e soltou ele numas abelhas. As abelhas foram lá, picaram ele. Daí ele morreu, daí ele virou Candyman. Daí tu fala no banheiro 3 vezes Candyman, ele vem. E eu fiz isso uma vez no banheiro de casa e faltou luz e eu... Putz. Ai, Nossa, se cara, borrou. Esse é muito. Eu já Voltei contei- chorando. E tipo, o banheiro é 2 passos do quarto. Eu já aconteceu que um amigo meu veio Episódio aqui em de casa. terror no Aham. momento. Até Um porque amigo já meu. são 9h50. Já era pra estar chegando em casa. Vamos encerrar com o meu episódio de terror então. Eu tava aqui em casa e veio um amigo. Aqui? Nessa... Meu Não! Deus! Sempre morou nessa Eu casa. sempre olhei aqui. Ah, por isso esse pentagrama na parede. Pra quem não sabe, tem um pentagrama e um pentáculo. Quem não sabe o que é pentáculo, meu filho, vai estudar. E veio um amigo meu e fez o ritual da Maria Degolada no banheiro. Ainda bem que a gente tá no lugar com pentagrama. E eu tava no quarto e era de noite, ele esperou um fiado desgraçado, pau no cu, eu vou te pegar ainda. Ele esperou uma lua cheia pra vir na minha casa de Rolou uma noite, praga. quando deu queda geral de luz, que eu moro em vila, pessoal, né? Então queda de luz é normal É aqui. frequente. Ele esperou uma queda de luz geral no bairro pra vir fazer o ritual aqui em casa. E tu, mega inteligentão, vamos. Eu me caguei, não, eu não quis ver o ritual, mas ele fez, eu não me caguei, porque ele disse que ia tu abriu assombrar a minha porta casa. pra ele entrar? Que ele entrou, É porque aqui na vila dele Na também vila não é tem assim, portas, né? né? eu fiquei mais de um mês dormindo de luz acesa. Que medo. Eu sei como Da é que é Maria Degolada, agora eu sei que ela é Ah, ela é santa. santa, pode rezar pra ela. A que menos tudo que seja tá certo. brigadiano. O meu Tu é pai- brigadiano, não é Não, Douglas? O meu pai era brigadiano. Ih, Então ele pode. Hora da dica de cultura, pessoal. Então, só um detalhe. Carol, mais alguma coisa sobre... Já que a gente fugiu tanto do assunto... Assim, Paramos ó, em histórias de terror. aqui, ó, highlights do assunto. O que é indispensável falei. pra quem quer saber mais? Eu falei que tinha grande possibilidade De lembrar depois. de... Não, de fugir. De fugir, claro. E Mas... Deixa eu pensar. Acho que o melhor é de eu vez falei tudo, de pegar galera. outro assunto e dizer algo que é indispensável. Isso aqui não pode faltar. Eu vou intimar o GAP pra uma das próximas pautas ser aborto. Ah, sim, não. Muito bom. Isso aí a gente vai trazer sim pra cá. Porque assim, se for pra eu vir aqui, eu vou vir direito, entendeu?
Ela acho cursa que era direito, olha pesada. só. Formada em direito, ela vai vir Eu vim direito. pra falar sobre Direito, falar direito. Que aquele dia que eu fiz piada o pessoal do direito é tão lixo que se chama direito, não esquerdo. Não, esquerda. Essa merda aí. Genial. Mas é isso, É gente. isso. Jéssica, Eu acho que eu falei tudo. próxima vez tu lembra dos documentos? Tá, pode deixar. Tá. Jéssica, vai vir aqui com a gente conversar sobre patrimônio alguma hora? Sim. Estou agenciando com o Rafael, inclusive, que não está presente aqui, que não me mandou os textos para eu ler, O Rafael que tava... Assim, que não fez nada. a gente conhece a Jéssica desde essa faculdade, todo mundo é amigo e tal, só que ninguém falou com ela. A gente tinha um intermediário, que era o Rafael, que passava as informações pra ela, mas ele não passou nenhuma. Só assim, ó, tal lugar, tal dota. Tal dota não, tal Não, data. ele só falou tal lugar, casa Michael Douglas, nem endereço ele me passou. Nossa, é muito profissional. E É. o horário também não. Ele disse, por volta das 7. Por volta. Ele está chegando aqui às 8. Né? Mas tá tudo certo. Então acho que a gente pode passar pra dica de cultura. O nosso quadro a gente passa um material que não seja tão pesado, ou seja pesado, porque ler coisa difícil também é cultura. Se tu não lê agora um texto difícil, tu vai ler quando? Já dizia o Clóvis? Senta a bunda na cadeira e lê até entender aquela merda. Isso. Eu vou ser trouxa, e já que a Jéssica não sabia de nada, Jéssica, por favor, uma dica cultural sobre o assunto. Ela tá com o celular na mão, Já peguei bem aqui, né, esperta. querido? Porque, claro, né, sou uma pessoa... enfim, vou citar minhas referências, né? Já que eu falei da Carla Moura, então, da dissertação de mestrado dela, o título correto é As Marias da Conceição, por um ensino de história situado, decolonial e interseccional. Decolonial. Olha aí! 2018. Alguém andou ouvindo nossos programas. Pergunta, tem... Onde Tá vai? disponível no Lume, totalmente grátis. Lume, pra quem não sabe, é a onde pode... biblioteca Isso, da URGS. Isso. Tu manda o link pra gente? Mando. Pra deixar na página do podcast disponível. Rivaí foi parte da banca. O Rivaí me deu um autógrafo, até hoje eu sou bobo e eu nunca falei com ele. Vou passar a pergunta aqui pro MD. MD, uma dica de cultura sobre o assunto, por favor. Eu vou recomendar o livro que eu destaquei hoje na nossa mesa ali, tá bonito, que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, que é a série que ela organiza, que chama Feminismos Plurais. E nela, que compondo já o que a gente conversou no último podcast, é nessa série Feminismos Plurais que vai ter diversos... ela se separou por livros, né, mas seriam capítulos de uma obra completa, de mulheres negras, de homens negros, de indígenas e por aí vai. Muita gente. Inclusive, encarceramento em massa também dessa coleção é bom. Mais uma. Eu vou falar, a Carol vai ficar por último, porque ela que entende do assunto. A minha dica, acho que eu não sei se nossa editora vai deixar aquela parte, porque a gente começou a falar bobagem durante o programa. Não que o assunto seja bobagem, né? Em algum momento a gente falou bobagem, né? E misturou tudo, mas é Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, que ela traz a questão da hierarquização das diferentes pautas. Daí, no momento que foi falado ali, eu lembrei que fala justamente da questão do feminismo, mas o feminismo negro, a questão do trabalho, mas a mulher negra sempre trabalhou, a branca, enfim. Essa é uma discussão muito boa que está presente nesse livro. E quem souber usar a internet sabe que dá para conseguir ele. Não precisa comprar na livraria. Né? Existem formas de comprar. Né? Afinal, tu já tá pagando a internet, então tu tá comprando o que tá na internet, porque tu tá pagando a internet. Tá pagando o provedor. Então, Carol, por favor, a tua dica de cultura. Eu não tinha separado nenhuma dica de cultura, mas eu vou indicar o artigo bem simples e gratuito sobre que eu mandei para os meninos para seguir com base, que é o Feminismo no Brasil, que é uma análise crítico-feminista, super tranquilo de ler, da Carmen de Campos. Disponível lá no site da PUC. Se tu jogar lá na biblioteca da PUC, tu vai encontrar. É um artigo de 13 páginas, bem curtinho. Se tiver um interesse maior sobre o assunto de feminicídio, que foi o artigo que eu utilizei como base para falar o que eu comentei aqui sobre a história do feminicídio. E é isso aí.
Então é isso. Agradecer, lembrar que o texto da Carol sobre o assunto tá lá nos nossos anais, só ir no nosso site gpc.download. O texto se chama... Em 3, 2, 1, calma pessoal. O texto se chama Feminicídio, o impacto da violência no território brasileiro e seu caráter punitivo. Página 45. É isso. O Michael Douglas fez a introdução do livro. Não, mentira, ele fez a... Não, eu escrevi outro com a Carol, não foi isso? Ele escreveu da Não, minha cara, privada. tu fez o prefácio do livro do grupo, não foi? Ah, eu fiz o prefácio do que- livro do grupo. Que burro, né? Ah, E eu fiz o pós-fácil, não que se interessa pro assunto. Muito obrigado, eu acho que não tem mais o que dizer, né? Nenhum recado final, já foi tudo dado. E obrigado, pessoal. a gente bate palma. A gente bate palma pra saber que acabou. Voltaremos. Como é que eu vou assistir filme hoje antes de dormir lá? Morreu. Se fuder. Não, e eu sou modo antigo, olha aqui, ó, porque é em DVD. Ah, deixa lá em casa. Puta. Ainda bem. Corra que a polícia vem aí e... Ah, no último podcast você falou que não gostava de ver filme, ô Salafraia. Eu não quero ver filme novo. Filme velho eu vejo direto. Cara, tu vai cortar e vai botar só de início essa partezinha. Tem? Tu não escutou nenhum ainda? Não, filho. Ah!